Então, pessoal, aqui é o segundo vídeo referente a esses pequenos ensinamentos que eu estou apresentando sobre técnicas assim essenciais, básicas, para que você que já pratica a pirografia ou a pirogravura possa aplicar e ter resultados nítidos aí de uma evolução, né? Que demonstram a evolução do seu trabalho. Assim como aconteceu e acontece comigo, a cada aprendizado eu vou transmitindo também para as pessoas que praticam e, lógico, para todos aqueles que admiram a arte da pirogravura, né? Como eu falei no vídeo passado, eu deixo aqui o card para que vocês revejam esse vídeo. Eu comentei alguns aspectos aqui relacionados a pontos de luz e pontos de sombra, né? Como eu expliquei em mais detalhes lá. No final eu falei o seguinte, tem alguns pontos aqui a serem comentados ainda sobre essa figura, que é justamente a ondulação dos cabelos nas figuras, né? Que representam pessoas, principalmente cabelos longos, né? Você tem aqui, nesse caso, eu comecei já a queimar, onde existem movimentos que são, digamos, repetitivos, mas não aleatórios. Você pode observar que, nesse caso em específico, essa mulher ela tem um cabelo ondulado e as ondas seguem um padrão aqui de movimento, né? Você vê que exige da pessoa que for executar o desenho, quando chega nesse ponto, existe a aplicação do traço ondulado, você vai traçar várias vezes no mesmo sentido, só que ao mesmo tempo que você chega numa consistência, por exemplo aqui, olha, você vê que tem um ponto de luz aqui nessa mecha do cabelo. Como é que você vai enfatizar essa linha aqui que já demarca pontos mais escuros aqui, olha, traços mais escuros? Você tem que continuar com o movimento no mesmo sentido aqui, e à medida que você vai se aproximando desse ponto mais escuro, você vai intensificar, você vai manter por movimentos repetitivos, né, no mesmo sentido, só que com uma frequência mais intensa. Você vai começar a observar que na passagem de luz para a sombra e vice-versa, o mesmo aspecto que você aplicou aqui, você vai ter que dominar aqui. Agora tem uma observação a mais, que é perceber que a luz está indo em direção a um ponto mais escuro, ou você vai sair de um ponto mais escuro para um ponto de luminosidade, mas ao mesmo tempo sem perder o padrão de movimento que você vai traçando aqui dos fios de cabelo. Aqui você percebe que o padrão de movimento eu costumo chamar assim, é um movimento em S, né? Você vê que o desenho força, entre aspas, a pessoa a executar um movimento ondulado aqui, ó, no mesmo sentido. Quando você vem aqui para esses cachos que têm um movimento diferente, eles são semelhantes no sentido da ondulação, mas a forma da onda já exige um outro movimento. Resumindo, o importante é que você siga um padrão de movimento até a conclusão daquela mecha. E, ao mesmo tempo, foque onde a luz está concentrada e onde a sombra está concentrada. Tá? Então, na visão de conjunto, é que você vai perceber o resultado legal que vai surgir. Tá? Mas é fundamental você concentrar, por exemplo, nessa região aqui, olha, existe um tipo de movimento. Nessa região aqui existe um outro tipo de movimento. Aqui nós temos um terceiro. E aqui, por último, um quarto. Então, você observa que há as ondas principais, cada uma com seu movimento específico, e após você executar isso, você vai ver as pontas, né,
você vai movimentar aqui, ó, por exemplo, assim, ó, tem esse movimento rápido onde as pontas aqui do cabelo tendem a ficar cada vez mais finas. Então, a ponta do pirógrafo vai com uma certa intensidade e você vai soltando com suavidade, movimentos repetitivos e suaves, para que você possa enfatizar o conjunto, né? A parte do conjunto que está sendo representado. E para finalizar, em relação ao cabelo, existe o seguinte: até o momento eu falei das mechas de cabelo que são homogêneas, que trazem um movimento de conjunto semelhante. Mas no final, quando você finaliza essa parte das ondas mais notórias, digamos assim, as mechas de cabelo, você há de convir que, dependendo da imagem, se a pessoa estiver num ambiente que tenha vento, né, onde tem a chamada perspectiva de movimento no cabelo, pode ocorrer de um fio de cabelo isolado, ele passe aqui no movimento contrário ao sentido de todos os fios de cabelo que você fez. Aqui nesse ponto não existe, mas aqui nessa parte aqui do lápis que eu apenas esbocei, existe um fio de cabelo que passa bem aqui na frente do rosto dela. Tem um aqui e tem um outro aqui. São fios de cabelo ou poucos cabelos isolados que tendem a fazer um movimento contrário a todos os outros. Aqui nesse ponto não existe, mas poderia haver perfeitamente um fio de cabelo que atravessasse aqui toda essa região no sentido contrário ao movimento de todos. Ok, gente? Então tem que ficar atento, porque isso aí, quando bem representado, contribui para a originalidade mesmo do desenho. Você vê a perspectiva de movimento. Isso é muito enfatizado quando você vê, por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo longo e está correndo, né? Aí o cabelo vai gerando aquele movimento ao longo do vento. Um cavalo que está correndo no campo, existe a chamada perspectiva de movimento, que é enfatizada pela cauda do cavalo, pela crina do cavalo, e assim por diante. Tá bom, gente? Bom, feito esses pequenos comentários, eu vou dar sequência aqui ao vídeo apresentando a vocês como ficou esse trabalho, como ficou o resultado final, tá bom? Tchau, gente, um abraço, compartilhem esse vídeo e logo mais teremos outros vídeos aqui no canal, sempre comentando aqui trabalhos que eu estou desenvolvendo no momento ou que eu já concluí há algum tempo atrás, ok? Abraço, gente, e sucesso a todos!
Então, pessoal, aqui está o resultado do trabalho, né, que eu comecei a apresentar a vocês nesses 2 vídeos. Logicamente, houve muitas etapas que eu não comentei e deixei para falar aqui no final. Vocês observam que é um trabalho onde essas 2 pessoas estão com trajes que apresentam muitos detalhes. Por exemplo, ele está de terno e a manga comprida aqui do terno gera uma série de ondulações aqui que não é muito fácil de você reproduzir, né? As ondulações aqui ao longo do braço, tem muitas ondulações aqui do terno dele, né? Além da própria camisa aqui, um pouco aqui na gravata. Que mais? O vestido dela, eu comentei bastante aqui essa parte superior, mas aqui também tem muitas ondas. Existe a perspectiva de movimento do cabelo, como eu comentei no início desse vídeo. E aquilo que eu falei, olha, tem aqui alguns fios de cabelos que não seguem o movimento do restante, né? Aqui também, olha, então esses fios de cabelo, eles enfatizam aquela perspectiva de movimento. Nesse caso aqui, como as pessoas, né, ela não está andando, está parada, mas qual é a perspectiva de movimento? É justamente o fato dos fios de cabelo, talvez estavam aqui em um ambiente arejado, onde o vento aqui fez com que esses fios de cabelo saíssem em separado em relação aos demais. Isso são detalhes que vão enriquecer o desenho, né? Então, você também observa que ao longo do braço dela aqui, olha, tem muita luz. Aqui existe uma sombra se projetando aqui. Aqui na testa dele, aqui tem pontos de luz também, aqui do nariz, aqui na testa dela. Você, de forma geral, percebe que a luz aqui ela é frontal e aqui, ó, de cima para baixo. Ela não vem daqui e nem somente daqui. No primeiro vídeo eu abordei a luz vindo nesse sentido, naquele ponto da imagem que não estava ainda todo o desenho concluído, mas quando você tem todo o trabalho realizado, a luminosidade você tem um direcionamento de onde vem, de onde provém a luz, que fica muito evidente aqui que a luz ela vem daqui, mas ela segue também uma distribuição nesse sentido. De forma aqui, ó, de cima para baixo, onde se projeta aqui na testa dela, se projeta aqui na testa dele, se projeta aqui no braço dela, tá? E toda a parte contrária vai gerando sombras aqui, olha, sombra, tem sombra aqui aqui acima do nariz, olha, tem uma sombra que se projeta aqui, tem sombra aqui, olha, do rosto dela aqui, projetada aqui no ombro. Além da luz que está aqui, ó, no braço dele, tem uma incidência muito forte de luz aqui, olha, no ombro dele, e veja a sombra que está a mão dela sobre o terno, projeta aqui uma sombra muito intensa aqui, e também a sombra do próprio braço dela aqui no início do vestido, né? Então, são esses pontos que você vai dominando e vai tentando reproduzir no seu trabalho. Aqui também, olha, no braço, sombra e a luz aqui. E é isso, gente. Então, tentei aqui apresentar, explorar um pouco desse trabalho, apresentar a vocês como ficou e enriquecer o vídeo com esses comentários que, creio eu, vai ajudar bastante quem já pratica a pirogravura e vai atrair muito também o interesse de conhecer mais, mesmo para aquelas pessoas que não exercem o ofício de desenhar, mas admiram a arte, como um todo. Ok, gente? Abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo trabalho comentado também, tá bom? Tchau, gente.